Olá pessoal, construção de terreno em nome de terceiros, como fazer a partilha na dissolução de união estável. Eu estava aqui olhando as decisões recentes dos nossos tribunais e me deparei com uma situação que é importante passar para vocês. Aqui é comum, se você não passou por isso no seu escritório, você vai passar. Eu tenho certeza que é uma situação comum e é por isso que eu achei muito importante passar para vocês. Quando há uma dissolução de sociedade, de união estável, é comum, claro, seguir a lei e comum que a partilha seja de todos os bens adquiridos na constância da união. Porém, aqui é um caso específico e concreto na qual que segue essa situação delicada, que foi a construção de uma casa em um terreno de um terceiro. É comum nos depararmos com essa situação, porque, vez por outra, o casal acaba construindo em nome de um terreno de um dos pais, seja dele ou seja dela. E aí é comum também a genitora ou a esposa, companheira no caso, não sair com nada ou se entender satisfeita com a justificativa de que ela não tem direito porque a casa foi construída no terreno do pai de um deles. E aí, olha, como o terreno é o principal e a casa, né, é o acessório, a casa segue o principal, aí a divisão desse patrimônio aqui fica mais delicada. E esse caso aqui, julgado agora em 18 de outubro de 2022, me chamou a atenção em especial para passar para vocês. Sendo reconhecida a união estável, necessária a partilha de bens adquiridos pelo casal na constância da relação, comprovados que as partes construíram a residência em terreno de terceiro, necessária a partilha da accessão, bem como dos imóveis que guarneciam a casa que servia de residência da família. E aí foi indemonstrada a existência de veículo, que a autora pretendia também ser partilhado. Nessa situação, eu quero colocar para vocês o seguinte: a ação de solução de sociedade, de união estável. A união estável não foi objeto de divergência entre os dois. Os dois reconheceram tanto que viveram união estável e o tempo que ela durou, que essa união durou. Porém, a discussão fica realmente em torno da residência. Sendo o único imóvel que o casal adquiriu em comum, como fazer essa partilha no âmbito da dissolução, porque está em nome de um terceiro que não foi alvo dessa ação. A decisão aqui, ela separa as situações. Primeiro, reconhecimento e dissolução da união estável pelo período colocado na inicial, que não foi objeto de divergência da parte requerida. Então, aquele período está resolvido. O que você vai ter que provar para a sua cliente é que durante aquela união, aquela construção se deu por esforço comum. E aí vem a história, porque pode ser que o pai do requerido alegue que foi a construção dele. Então, todo tipo de prova será necessária para se fazer valer esse direito à partilha. E aí eu digo o seguinte: prova testemunhal, prova documental, com notas fiscais, prova às vezes periciais para constatar não só a construção realizada, como também o valor dela, okay? Então, em todo o custo que ela teve, porque uma coisa é você falar, fizemos a construção, e a outra situação fizemos a construção e ela custou tanto, e é esse o valor da indenização. E digo mais, é possível até se estender a situação quanto à valorização do imóvel. Sendo então um terreno de terceiro, há necessidade também de uma avaliação na qual você vai separar o valor do terreno com o valor da casa construída. Então, se o terreno
custa 100 mil reais e a casa construída foi por 200 mil reais, então você tem aí que os 100 mil reais é pertencente àquele terceiro, por natureza, e 200 mil reais é o que seria o valor indenizatório a ser partilhado entre o casal. Já até aí, ok. Nesse caso específico, nós vamos ver que existia um contrato de comodato. O pai do requerido fez um contrato de comodato, que é o contrato ali, colocar entre aspas, de empréstimo do terreno, na qual ele autorizava expressamente a construção do imóvel. Vejam, ele autorizou a construção do imóvel, mas o imóvel permaneceu como sendo dele, do pai do requerido. Então, essa situação, ela, claro, para a construção, você tem o alvará de construção feito junto à prefeitura local, a assinatura da planta e tudo mais, que tem participação do pai do requerido, do pai do terceiro ali do terreno, né, o dono do terreno. E o direito de propriedade diz claramente, é proprietário aquele que consta no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Então, se reconhece. Nessa ação especificamente, ela foi colocada como ação de dissolução, de reconhecimento e dissolução de união estável. Esta ação, nesse aspecto, nesse objeto, não foi objeto de nenhuma divergência entre os dois, como eu mencionei agora há pouco. Houve concordância de ambos quanto à união estável e o período que ela esteve junto, que eles estiveram juntos. Porém, a questão agora é apenas sobre o esforço comum de ambos para a construção do imóvel. Vou ler aqui um trecho para vocês. No que tange à união estável, esta restou incontrovérsia, pois foi reconhecida pela sentença no período de 2 de fevereiro de 2013 a dezembro de 2017, e não houve recurso a esse respeito, aplicando-se, portanto, o regime de bens da comunhão parcial. União estável, comunhão parcial de bens. O imóvel discutido nos autos foi construído sobre terreno de propriedade de terceiros, fato também controverso. Não obstante, consta nos autos um contrato de comodato para que as partes pudessem explorar a terra e uma autorização datada de 6 de fevereiro de 2016 para que o apelado pudesse construir uma residência no terreno do pai, mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, a legislação civilista prevê a propriedade comum entre os companheiros quanto aos bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, e independentemente da existência das provas do esforço comum à aquisição. Então, houve ali uma autorização de construção. A testemunha, nesse caso aqui, houve uma testemunha arrolada pela autora, então apelante, ao contrário do alegado, afirmou que o casal trabalhava no terreno do sogro, apelante, e construíram uma casa no terreno. E o apelado, nesse caso, não logrou êxito em afastar a prova testemunhal produzida, em que pese o terreno estar em nome terceiro, a construção ficou comprovada e houve a devida autorização para realizá-la, sendo necessária a partilha conforme os precedentes do STJ. Então, ponto já foi discutido e em sede de apelação foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça que houve ali a união estável e devida construção do imóvel. Continua aqui o relatório de decisão do desembargador. É possível a partilha dos bens de terceiros da edificação da casa, que nada mais é do que o patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação concreta, avaliar a melhor forma de efetivação dessa divisão. Então, já chegamos em um outro ponto, e isso que vocês têm que ter bem claro para vocês. Qual foi esse ponto? Reconhecimento da união estável e que foi construído um imóvel por esforço comum. Como é que vai fazer essa divisão? Já que o nome do terreno está em terceiros, né? O terreno está em nome de terceiros. Então existe aí
um impasse no qual o juiz vai ter que resolver como é que será resolvido. Muito bem, vocês lembram nas cadeiras da faculdade que foi ensinado a vocês que existe um processo ordinário de reconhecimento da união estável e da sua dissolução, e posteriormente existe em todo o processo, após o processo ordinário, quando não há uma sentença líquida, a necessidade de sua liquidez. Vou refrescar a memória de vocês. Essa liquidez é justamente, olha, sabemos do nosso direito, como será dividido? Aí é uma outra fase processual denominada liquidação de sentença. E ela tem as suas formas de ser liquidada. Nesse aspecto aqui, o tribunal determinou isso, justamente isso. Olha, o juiz reconhecendo que houve união, que houve esforço comum na construção do imóvel, do terreno terceiro, como vai fazer essa liquidação. Nessa hipótese, diante da comprovação de que a recorrida a juiz ajudou na construção da casa de alvenaria, o tribunal de origem estabeleceu a possibilidade da ameação, com o pagamento dos respectivos percentuais em dinheiro e por quem tem a obrigação de partilha do bem, concluindo não haver dúvida de que o imóvel deve ser partilhado entre os ex-companheiros na proporção de 50% para cada um. Que imóvel é esse? Já que, em regra, o imóvel em nome de terceiro não poderia ser partilhado. Esse imóvel está em nome do pai do requerido, ora apelado. Então, em tese, ele não poderia ser partilhado. Porém, existem aí duas situações. Há necessidade, então, de inserir esse terceiro, o pai do requerido, no processo, para que ele também responda. Porque, vejam bem, ele ali, em tese, foi o maior beneficiado, porque houve uma construção, uma valorização do imóvel dele, e que ele não construiu, não contribuiu. Quem construiu foi o casal, conforme reconhecido em decisão. Então, há necessidade de fazer essa não aprovação do enriquecimento ilícito por parte do pai do requerido. E como fazer isso? Então, inserindo ele numa ação de união, reconhecimento e dissolução de união estável, com ação indenizatória. No aspecto da ação indenizatória é que ele entra como segundo requerido. Um terceiro interessado, mas segundo requerido. Por quê? Porque ele também vai chegar a ser uma parte para indenizar. Conforme lido aqui, a decisão diz 50% da construção para cada um. Como é que vamos fazer essa avaliação? Aí vem a liquidação de sentença. Como acontece? Então, é uma continuidade, os chamados processos sincréticos, quando você tem uma continuidade do processo. Você reconhece, desde que o pai faça parte da lide. Tudo bem? Como união estável entre o casal, porém a ação indenizatória é referente a ele. Porque senão, uma vez reconhecida a união estável e o direito à partilha, teria que ter uma ação indenizatória. Seja com o pai ou seja com qualquer outro que esteja em nome. Então aqui, nessa situação, a ação indenizatória seria justamente para que ambos, tanto o autor, quanto o apelado, quanto o genitor do pai, fizessem parte para indenizar a ex-companheira. Assim, as instâncias ordinárias estabeleceram forma de compensação patrimonial em face de ex-companheiro, em razão dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, sendo que o valor percentual atribuído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e pago pelo varão, não havendo falar em partilhamento do imóvel, já que se trata de bem de propriedade de outro. Vejam, então nós temos aqui essa situação do imóvel estar em nome de outro e já ser determinada a divisão. Nesse sentido, o valor da construção realizada no terreno deve ser partilhado em 50% para cada parte, pois presume-se a participação de ambos na construção do imóvel.
Nessa ação, ela também pediu a partilha de imóveis que guarneciam a residência. E nessa situação aqui, esse caso específico, diz o seguinte: quanto aos imóveis que guarnecem a residência, verificando que as partes residiram juntos por 6 anos, não é crível que tenham residido sem nenhum bem a guarnecer sua residência, havendo a necessidade de partilhá-los, sendo certo que o autor limitou-se a alegar que os bens foram partilhados, informando que não se sustenta ante a ausência de prova, posto que o apelante nega a partilha desses bens. Lá o autor dizia que esses bens, o apelado dizia que os bens já estavam partilhados e a autora dizendo que não tinham sido partilhados. Os valores da construção e dos bens que guarneciam a residência serão devidamente apurados em liquidação de sentença. Quanto à motocicleta, que é outro item que ela estava dizendo que tinha direito, entendo pela ausência de prova de sua aquisição e propriedade, sequer a existência de tais bens foi comprovada. Então, segundo a decisão, não comprovou a existência de um veículo, que seria a moto, e por isso ela não entraria na partilha. A conta de tais fundamentos, estou parcial provimento ao recurso da apelação para determinar a partilha da construção dos bens móveis que guarneciam a residência e mantido o afastamento da partilha da moto. E aí vem por fim, nesses casos, a decisão. Lembre-se que eu falei já em outras oportunidades, vou repetir aqui, que quando acontece uma inversão da decisão de primeira instância, mesmo que parcial, pode haver uma inversão da sucumbência. A sucumbência é a condenação nas despesas processuais e honorários justificatícios que uma parte foi condenada. Considerando a sucumbência mínima da apelante, condenando a parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses que majorem 15% sobre o valor fixado na sentença nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC, já que litiga sob o amparo da justiça gratuita. Então, no caso aqui, o apelado também tinha a justiça gratuita, ele foi condenado à sucumbência, foi condenado aos honorários advocatícios, apesar de subirem, aumentarem para 15% sobre o valor da condenação de primeira instância, porém, a exigibilidade vai ficar suspensa porque era beneficiário da justiça gratuita. Vejam, isso também muitos advogados iniciantes também têm dúvida. Ora, mas eu ganhei a ação, seja a primeira instância, ou como no caso aqui, uma reforma de decisão, eu ganhei a ação, eu ganhei a apelação, como eu ganho e não levo? Exatamente. Como tem o benefício da justiça gratuita, não é possível, você ganha, mas não leva, é o velho ditado, ganha, mas não leva, porque você ganha a ação, mas não tem como exigir, você não tem como fazer um cumprimento de sentença ao pagamento dos honorários advocatícios, porque beneficiário da justiça gratuita. E essa exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 anos. Somente após 5 anos, e comprovada a situação de houve mudança na situação financeira a ponto da parte que foi beneficiada perder essa condição de miserabilidade, e aqui eu coloco entre aspas, é que poderia ser cobrada, executados os honorários advocatícios. Então, em que pese a gente também ser discordante de algumas decisões, como por exemplo, se as partes estão discutindo sobre bens imóveis, existe um patrimônio. A justiça gratuita é aquele estado de miserabilidade, as pessoas não podem e não conseguem nem sobrevivência, por isso poderiam ser beneficiados com a justiça gratuita. E no caso aqui, nem isso, Então, por quê? Porque eles estão discutindo veículos, estão discutindo imóveis, estão discutindo a construção sobre esse imóvel. Então, patrimônio tem.
porém conseguiram comprovar, segundo o entendimento do magistrado, do juiz de primeira instância, que não tem condições de realizar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, então beneficiados com a justiça gratuita. Muito bem, resumindo tudo o que foi dito aqui, quando você se deparar com uma situação de discussão de união estável, reconhecimento de união estável, com construção de imóvel, de uma casa de alvenaria, em cima de terreno de terceiros, é possível sim o reconhecimento do união estável, é possível sim a partilha do bem daquilo que foi construído através de esforço comum. A forma de indenização, na qual, por liquidação de sentença, será apurado quanto foi gasto, qual o valor que foi gasto, através, provavelmente, neste caso aqui, de uma perícia, na qual um engenheiro, um corretor, irá avaliar o valor da construção. 1 metro quadrado, normalmente assim. As partes, na liquidação, o juiz nomeia um perito para fazer a avaliação do imóvel, as partes podem nomear assistentes técnicos, cada parte pode indicar o seu respectivo assistente técnico, apresentarem os quesitos, feita a avaliação, esse imóvel então será dividido, partilhado na forma de indenização. Então, não será possível que no registro de imóveis passe a colocar a outra parte, a parte que se sentiu prejudicada na época, no imóvel, como proprietária do imóvel, mas será possível ela requerer uma indenização. Então, esse foi o estudo de caso que eu vi agora, recentíssimo, 18 de outubro de 2022, a data da publicação do seu julgamento, e eu